Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, na cidade de Jacareí, em São Paulo, com um grupo de 10 amigos que nós convidamos para essa que será a última temporada do estudo do Apocalipse. Em algumas semanas eu vou dizer para vocês qual será a nova temática do programa e, por certo, você vai gostar de continuar aprendendo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 15 de Apocalipse e o tema desse capítulo, as últimas 7 pragas. Quando cairão essas pragas? Sobre quem elas serão derramadas? São perguntas que hoje nós iremos responder. Por isso, tome sua Bíblia, se junte a esse grupo e venha participar desse estudo que pode abrir nossa mente e ajudar na compreensão dos eventos finais da história desse mundo. Aqui já estamos todos prontos para começarmos o programa, mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu queria convidar você em casa e o grupo aqui no estúdio para que nós orássemos pedindo a bênção de Deus para o estudo de mais um tema do Apocalipse. Pai Santo, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, aprendendo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Bíblia que nós temos, pela liberdade religiosa que gozamos nesse país. E agora, ao estudarmos mais um tema, suplicamos a Tua bênção para que nós possamos compreender as verdades ensinadas no Apocalipse. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15 e eu queria convidar você a nós lermos então o primeiro verso desse capítulo. Na semana passada estudamos sobre a pregação da verdade presente, as 3 mensagens angélicas, e afirmamos que esta mensagem seria a última a ser pregada antes da volta de Jesus. E antes que Jesus volte, 7 pragas serão derramadas sobre a terra. E o capítulo 15 de Apocalipse, verso 1, diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Você entende por que essas pragas serão derramadas sobre a terra? Porque com estas pragas se consumará a cólera, a ira de Deus. Como assim a ira de Deus vai se consumar? Deus vai punir os impenitentes, aqueles que não se arrependeram, aqueles que praticaram a maldade. Eles não aceitaram o plano da salvação. Agora então o que eles vão receber são os juízos de Deus. Deus fez toda a advertência necessária. Lembra quando estudamos a respeito do toque das 7 trombetas, nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse? Se você olhar aonde são tocadas as trombetas, você vai perceber uma íntima relação com o mesmo local onde as pragas são derramadas. E por que há esta relação? Deus, através das trombetas, advertiu. E quem não aceitou a advertência dos juízos, agora receberá as pragas. É por isso que há uma similaridade muito grande entre elas. Em que momento cairão estas pragas? Vocês se lembram que nós falamos que Jesus, nesse exato momento, Ele está no santuário celestial, realizando uma obra de intercessão? A obra de Cristo no santuário celestial, ela se dividiu em 2 fases. Desde a ascensão dele até o ano 1844, ele atuou como sacerdote. Ele era apenas intercessor. Mas do dia 22 de outubro de 1844 para cá, ele continua atuando como advogado, mas ele agora também é juiz. Estão lembrados de semana passada a mensagem do primeiro anjo? Chegou a hora do seu juízo. Essa primeira mensagem angélica aponta para 1844, para a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, Cristo estava no santuário até o fechamento da porta da graça. Mas quando terminou o juízo e a porta se fechou, ele sai do santuário. E quando Jesus deixa o santuário, o que é que acontece? Olha agora para o capítulo 15, olha para o verso 8. O santuário se encheu de quê? Fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder,
e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem o quê? Os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando Cristo deixa o santuário, lá fora tem 7 anjos esperando por ele. Ele enche a taça desses anjos e dá a seguinte ordem: ide agora e derramai essas taças sobre a terra. Então um anjo após o outro sai e começa a derramar as taças. Quando cai a primeira taça, Jesus não mais está no santuário. E como Cristo terminou seu ministério no santuário, os casos já foram decididos, ou para a salvação ou para a perdição. É por isso que nós chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça. Quem está salvo está selado, não recebe a praga. Quem está perdido é eternamente condenado e vai receber agora as pragas que nós vamos estudar. Pastor, eu vou perguntar agora, porque talvez vai até responder ou não dá tempo depois, mas nessas pragas, porque né, quando fala sobre a terra, normalmente fala toda a terra, um terço da terra, um terço de alguma coisa, e aqui fala sobre a terra. Será então uma praga que acontece em toda a terra, parte da terra, e se todas as pessoas, se vai morrer ou se morrem todos os ímpios nessas pragas? E por último, não sei se dá para... quanto tempo vai durar essas pragas? Seria a minha última pergunta. Com relação ao tempo, nós sabemos que elas serão sucessivas. Porque quando chegarmos na 5ª praga, você vai perceber que os homens estão sofrendo as consequências ainda da primeira praga. Então, quando o anjo derrama a 5ª, eles blasfemam contra Deus, porque ainda estão sofrendo consequências da primeira. Isso dá a ideia da sequencialidade. Com relação ao local onde elas serão derramadas, cada praga vai cair sobre um local específico. Por exemplo, no versículo 2, o que diz aí, 16, verso 2, que é a primeira praga. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, ele usa a expressão pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Qual é a primeira praga? É um tipo de úlcera que vai coçar e doer. E as pessoas vão sofrer a dor dessa praga. Quem irá sofrer? Nenhum justo, porque os justos não recebem nenhuma praga. Todos os ímpios também não, porque as pragas não serão universais. As pragas são locais. E por que não serão universais? Por exemplo, a segunda praga, que é que nós vamos estudar agora, derramou segundo a sua taça no mar. E o que aconteceu? O mar se tornou em sangue como de morto e morreu todo ser vivente que havia no mar. Ainda que a Bíblia diga que ela foi derramada no mar e que morreu todo ser vivente porque a água virou sangue, nós temos que supor que não é universal. Porque se o planeta Terra é composto por 3/4 de água e o oxigênio do planeta é devido à evaporação dessas águas do oceano, se todos os oceanos transformassem-se em sangue, não haveria oxigenação no planeta e a humanidade inteira morreria em algum tempo. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta. Nós lemos lá em Apocalipse 6, estão lembrados? Quando Jesus voltar, o céu vai se enrolar como um pergaminho e os ímpios vão fugir da volta dele. O quadro que há aí na Bíblia é que os ímpios estarão vivos até lá. Pode ser que um ou outro, pela fraqueza e debilidade, pela idade ou doença, com o agravamento das pragas, eles morram. Mas a grande maioria vai estar viva até a volta de Jesus. Com isso a gente conclui que elas são locais e não são universais. Então a primeira praga, úlceras malignas e perniciosas. Segundo, alguma parte dos oceanos vão se transformar em sangue. Sangue literal. Lembra do Egito? Não foi literal a praga no Egito? O rio Nilo não transformou-se em sangue? Aquilo não foi uma imitação, não parecia sangue, era sangue de fato.
Então a praga, ela é um ato sobrenatural de Deus. A Bíblia chega a chamar de o ato estranho de Deus. Por que é um ato estranho? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se salvem e alcancem o arrependimento. Terceira praga, Apocalipse, capítulo 16, agora vamos para o versículo 4 em diante. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. E ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aonde cai a terceira praga? Sobre as fontes das águas, nos rios, água potável. E esta água potável transforma-se em sangue. Se fosse essa uma praga universal e não tivéssemos água, quantos dias duraria a humanidade? Poucos dias. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta na volta de Jesus. Isso nos leva à conclusão lógica de que a praga tem que ser local. Agora, por que é que Deus vai transformar água potável em sangue? O anjo está explicando. Porque eles derramaram sangue de apóstolos e profetas. Eles são dignos de beber sangue. E no desespero, os ímpios vão beber sangue. Hoje, em algumas partes do planeta Terra, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Estão sendo até crucificados, porque eles seguem a Cristo e por isso estão pagando um alto preço. Agora, quando for derramada a terceira praga e o ímpio estiver com sede, no seu desespero, ele vai beber sangue. E o anjo da terceira praga está dizendo: beba, você é digno disso, porque você derramou sangue de santos, sangue de apóstolos e profetas. Você perseguiu e matou quem era inocente, derramou sangue, agora beba sangue. Você entende por que com as pragas a ira de Deus se consuma? Não é hoje uma injustiça, a intolerância? A gente não se revolta diante de quadros como esse, onde pessoas são mortas por sua fé religiosa? Pois esses assassinos estão com o seu juízo apontado. E na terceira praga, eles vão pagar por esse sangue que derramaram. E no fogo, eles serão destruídos pelos pecados que cometeram. Caroline? Pastor, no tempo desses flagelos, é depois que a porta da graça se fecha. Porque, na verdade, quando Jesus volta, os ímpios, eles dizem: quem pode suportar a ira do Cordeiro? Então, eles conhecem Jesus. Eles sabem. Nesse tempo aqui, eles vão conseguir aprender sobre Deus da forma... Não, porque lembra que nós estudamos semana passada que os 3 anjos pregaram as 3 mensagens angélicas? Cumpriu-se Mateus 24:14, o mundo foi evangelizado. Então, as 3 mensagens angélicas, elas são o último apelo de Deus à humanidade. Quem rejeitou aquelas mensagens, após a graça se fechou, ele não tem mais oportunidade de salvação. E pode ser que muitos destes, durante as pragas, cairão no tremendo remorso e começarão a ver o erro que eles cometeram, a besteira que fizeram, mas agora é tarde demais. Então Deus tem um tempo de arrependimento. É por isso que eu volto a enfatizar. A Bíblia é clara em dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz. Amanhã eu vou pensar. Amanhã não pertence a você e nem a mim. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Lembra de Jesus ao pé do sicômoro onde estava Zaqueu? Zaqueu, desce depressa. Me convém ficar em tua casa. A salvação na Bíblia é dinâmica sempre. Desce depressa. Hoje, se ouvirdes a sua voz.
Vamos então à próxima praga, quarta, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Por que é que não se arrepende? Porque o Espírito Santo não está mais com ele. Porque quando se fechou a porta da graça, o Espírito Santo deixou o ímpio completamente entregue às forças satânicas. Agora, eu queria que você pensasse o que vai acontecer com esse planeta nessa ocasião. Se hoje, com toda a ação divina e do Espírito Santo, se hoje o Espírito está trabalhando para frear a pecaminosidade e você ouve de um pai que mata a esposa, joga 2 filhos pela janela do 14º andar e depois pula. Se isso está acontecendo hoje, o que não vai acontecer quando o Espírito Santo for retirado da terra? Se hoje um pai tem coragem de matar filhos, se filho mata pais, se irmão mata irmão, o que não vai acontecer quando o Espírito sair do ímpio completamente e eles forem entregues aos demônios? As piores atrocidades vão acontecer. E Deus tem que punir essa geração para o bem do universo. E então o sol será aquecido. Hoje já se fala em aquecimento global e alguns estão dizendo já é o princípio das pragas. Mas naquele tempo o sol vai atingir a uma temperatura que vai queimar a pele dos homens. E essa queimadura arderá com intenso calor. Mas o que acontece? Nem assim eles se arrependem. Por quê? Porque não há mais essa oportunidade. E chegamos à quinta praga. Lembra que eu falei para vocês de que as pragas são sucessivas? Olha o que diz o quinto anjo. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Percebe que quando cai a quinta praga, eles também reclamam da primeira, das úlceras? Isso mostra que as pragas são sucessivas. Dentro de quanto tempo elas cairão? Nós não sabemos ao certo. Parece que isso não está muito claro ainda. E eu queria chamar a atenção de vocês para a sexta praga, e nós vamos nos deter um pouco mais nela. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. A quinta praga é derramada sobre o rio Eufrates. E aqui nós temos um pouco de simbologia nas pragas. O rio Eufrates era um rio que existia lá na Palestina. Claro que nos tempos bíblicos ele era muito mencionado, lembra? O rio Tigre e o Eufrates. Agora, esse rio Eufrates no Apocalipse, o que é que ele simboliza? Nós, para entendermos esta praga, nós temos que fazer a relação desse rio com a cidade de Babilônia. Babilônia havia sido construída na Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia quer dizer mesos, entre, e potames, rios. Então, Mesopotâmia é uma faixa fértil de terra entre o Tigre e o Eufrates. E na Mesopotâmia foi construída a cidade de Babilônia. Essa cidade, na antiguidade, foi a glória das nações, a mais extraordinária cidade. E no seu período clássico, teve como líder um homem chamado Hammurabi. E vocês que estudam direito já ouviram falar do Código de Hammurabi, porque é o primeiro código de leis que nós temos conhecimento. E esse rei Hammurabi, da Babilônia, preparou inclusive algo dessas leis num grande bloco de granito, que hoje pode ser visitado no Museu do Louvre, na França.
Lá está o código de Hammurabi. É um granito preto, escrito aí o código de Hammurabi. Este é o período clássico da Babilônia. Hammurabi foi o grande nome. Mas no período neoclássico, assume o poder um homem chamado Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor torna-se rei da Babilônia, ele começa uma obra de estruturação da cidade para torná-la a capital do mundo. E ele vai construir aí o que nós chamamos os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor trouxe para a Babilônia vegetações da terra de uma de suas esposas. E lá ele preparou um jardim para agradar essa esposa. Havia um sistema de irrigação onde a água ia até o jardim, no alto das muralhas. E por muito tempo essa cidade foi a glória das nações. Mas havia um momento em que essa cidade chegaria ao seu fim, porque ela escravizou o povo de Deus por 70 anos. E o profeta Isaías e o profeta Jeremias, eles vão dizer como que Babilônia cairia. Jeremias, no capítulo 45, verso 1, diz que o libertador do povo de Deus seria Ciro. E eu queria que você lesse esse texto comigo, para ficar bem clara em sua mente a extensão desta praga. Isaías, capítulo 45, dê uma olhadinha no primeiro verso. Olha o que profetizou Isaías. Isaías 45, 1, página 494. Página 494. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Como se chamava o libertador do povo de Deus? Ciro. Essa profecia foi dada 150 anos antes do nascimento de Ciro. O profeta já disse, vocês vão para cativeiro, mas depois de 70 anos em cativeiro, Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Ele será o libertador. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos entender como que Ciro libertou o povo da Babilônia e qual é a relação dessa história com a 6ª praga. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu quero oferecer para você esse presente que nós preparamos com muito carinho. Essa revista do Apocalipse contém todos os 18 temas que aqui estamos estudando. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-la através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial. Você pode também solicitar por WhatsApp. O WhatsApp para você pedir essa revista, e é exclusivamente para pedir essa revista, é 12 98100 1615. Repetindo, 12 98100 1615. Se você preferir, acesse a página do programa na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, preencha ali um formulário de solicitação com seus dados postais e nós vamos enviar essa revista para a sua casa. Num prazo de 15 a 20 dias ela vai estar chegando e você pode acompanhar todo o conteúdo aqui da TV através dessa revista. É um presente da Novo Tempo para você. E mais uma vez, obrigado a você que é anjo da esperança, que apoia o ministério da Novo Tempo. Se você não é um anjo ainda, torne-se um anjo. Acesse aí anjosdaesperança.com.br. Falamos há pouco a respeito da 6ª praga. E a 6ª praga será derramada sobre o rio Eufrates, cujas águas vão se secar, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. É o que diz o Apocalipse. Agora, para entender a 6ª praga, temos que voltar ao 6º século antes de Cristo, quando existia a Babilônia e o rio Eufrates.
Em Babilônia estava o povo de Deus, escravizado por 70 anos. E Isaías havia dito que o libertador do povo de Deus seria um homem chamado Ciro. Então, no capítulo 45, verso 1 de Isaías, foi dado o nome. Agora, volta 2 versos. Em Isaías 44, 27 e 28, Isaías 44, 27 e 28, aparece aí a estratégia que Ciro usaria para derrotar a Babilônia. Qual foi a estratégia? Isaías 44, 27. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Qual foi a estratégia que Ciro usou? Secar os rios. O rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia na diagonal. O que fez Ciro? Ele desviou as águas do rio numa outra direção. E quando as águas baixaram, ele entrou com seus soldados marchando pelo leito do rio. Heródoto, o pai da história, diz que ele entrou marchando com as águas batendo na altura das coxas. E os portões que impediam o acesso à cidade estavam todos abertos. Lembra que o capítulo 45, 1 disse, eu iria diante dele e abrirei as portas que não se fecharão? Foi ato divino o abrir aquelas portas. E numa noite em que o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, estava dando uma festa para 1000 convidados, foi nessa mesma noite que Ciro chegou em Babilônia e derrotou a cidade. Ciro escreveu essa história no cilindro de Ciro, que hoje é uma descoberta da arqueologia e se encontra no Museu Britânico, em Londres. E nesse cilindro, Ciro disse que esse acontecimento se deu em 13 de outubro de 539 a.C. Caiu Babilônia, secando o rio Eufrates. Agora chegamos à sexta praga. O que acontece com a sexta praga? É derramada sobre o rio Eufrates. Para quê? Para preparar os reis que vêm do nascente do sol, do Oriente. Logo, essa história e Ciro é um tipo de Cristo. Assim como Ciro secou o rio para vencer Babilônia, Cristo vai secar o Eufrates em termos espirituais para vencer a Babilônia espiritual. É por isso que o segundo anjo de Apocalipse 14, 8, que estudamos semana passada, diz o quê? Caiu a grande Babilônia. Então Cristo vai tirar aquilo que alimenta a Babilônia. E eu pergunto, o que é que alimentava a grande Babilônia nesse tempo do fim? Não era o apoio político que foi dado através dos Estados Unidos? Não foi a junção da igreja e do Estado que proclamaram 2 decretos contra o povo de Deus, vistos no capítulo 13? E por que é que o rio seca? Porque esse apoio que era dado para a Babilônia, ele agora será tirado. E sabe o que acontece nesse momento? Os ímpios, que até então apoiavam Babilônia e a seguiam, esse movimento, esse ecumenismo que era contra o povo de Deus, eles percebem que eles foram enganados. E ao perceberem que eles estão enganados, eles vão voltar-se contra os líderes religiosos. Para quê? Para os matar. Com qual acusação? Vocês nos enganaram. Vocês nos apresentaram a mentira. Vocês nos ensinaram aquilo que não estava na Bíblia. E agora nós estamos perdidos porque acreditamos em vocês. Na semana que vem, quando estudarmos sobre a queda da grande meretriz, que é Apocalipse 17, você vai perceber que em dado momento do capítulo 17, os reis que apoiavam a meretriz, eles vão se voltar contra ela e vão matá-la. Por quê? Porque os ímpios realmente ou finalmente percebem que eles foram ludibriados, só que tarde demais. Então o secamento do rio Eufrates
é a tirada do apoio de Babilônia e a preparação das condições políticas e sociais para a vinda dos reis do Oriente, que no Antigo Testamento era Ciro, mas ele agora é um tipo de Jesus Cristo. Então, quem são os reis do Oriente na sexta praga? Cristo e seus anjos. Então, o caminho está sendo preparado para que Jesus venha com todos os anjos. Então, quando cair a sexta praga, nós estamos no limiar do aparecimento de Jesus nas nuvens dos céus. E, de fato, caída a sexta praga, restará apenas a última. Agora, mais um detalhe da sexta praga, versos 13 e 14. Quando seca-se o rio Eufrates, o que viu João? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de quê? Sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quando se seca o rio Eufrates, João vê 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Da boca da besta. Quem é a primeira besta de Apocalipse 13? O papado. E da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta em Apocalipse? É a segunda besta do capítulo 13. O protestantismo que se apostatou da verdade, principalmente nos Estados Unidos da América do Norte. Então, o que acontece agora na sexta praga? Você tem uma união de 3 poderes. O dragão, representado aqui pelo espiritismo. A besta, representado pelo catolicismo. E o falso profeta, pelo protestantismo que se afastou da verdade. Esses 3 espíritos vão se unir e eles vão se preparar agora para a última batalha, que no Apocalipse é chamada de Armagedon. Eu acho que essa expressão vai aparecer justamente aí no verso 15, não é isso? 16, 15. O que diz aí? 16. Então se ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então, o que é a batalha do Armagedon que tanto falam? É essa confederação do mal com esses espíritos imundos. E por que eles são 3? Porque você tem aqui uma falsa trindade. Se de um lado você tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito, deste lado você tem uma falsa trindade. E agora eles vão se ajuntar para a última batalha, chamada de Armagedon. Que batalha é esta? Já está vencida por Cristo. De fato, o que está acontecendo aqui é o desespero satânico, porque não há mais saída. E quando eles se preparam para essa batalha, num lugar que se chama Armagedon, e nós já falamos de que Babilônia é a confusão religiosa dos dias atuais, cai a 7ª praga. E o que é a 7ª praga? Derramou o 7º a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto grande e forte. Quando do céu foi proclamada a frase, feito está, terminaram os juízos, virá um grande terremoto, qual nunca houve na história do planeta Terra. E esse terremoto certamente vai derrubar todas as obras que os homens construíram. E sabe o que mais diz o texto sagrado?
que a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Por causa do flagelo das chuvas de pedras, os homens se blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Quais são os sinais que estamos vendo aqui? Os sinais que antecederão a volta de Jesus. E essa chuva de pedras, com pedras pesando cerca de 1 talento, isso quer dizer 40 quilos. Aonde essa chuva cair, as pessoas morrerão instantaneamente. Será uma cena jamais vista. E por que tudo isso está acontecendo? Porque os impenitentes estão recebendo a recompensa de suas obras. Caroline? No versículo 15, diz assim, do capítulo 16: Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Muitas igrejas dizem que se Jesus voltar enquanto você estiver despido, você não vai para o céu. Eu queria perguntar ao senhor o que vocês entendem desse versículo. Porque eu não iria para o céu por estar despido? Isso é a invenção da cabeça humana, né? É algum líder criativo que inventa essas coisas. Até porque quando eu vim ao mundo e você também viemos pelado. Se Deus tivesse vergonha de nossa nudez, nós teríamos nascido com roupas. Quem diz porque eu estou nu, eu não posso ser salvo? Então isso é a invenção da cabeça humana. Quando o Apocalipse diz que a gente tem que vigiar, porque Jesus vem como ladrão, e isso ele mesmo disse lá em Mateus, para que não seja vista a vergonha da tua nudez, lembra que a igreja de Laodiceia foi dada aquela vestice, aconselho que de mim compre vestes brancas. Essas vestes que são aconselhadas, fala da justiça de Cristo. Então, a nudez espiritual é que está sendo tratada. É você não estar pronto espiritualmente, nada materialmente. Sim, Natália? Pastor, há alguma referência mais clara de que esses 3 espíritos imundos representem o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo falso? Por que nós chegamos a essa conclusão? Lembra quando nós estudamos o capítulo 12 sobre o dragão que persegue a mulher, e nós falamos que esse dragão é o próprio Satanás, no capítulo 12, versos 7 a 9, ele é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Como que o diabo se manifesta através do espiritismo? É a principal forma que ele tem de se manifestar. Quando as pessoas dizem que conversam com os mortos, se comunicam com os mortos. A prática de conversar com os mortos é condenada na Bíblia. A Bíblia condena severamente a ideia de se conversar com quem já morreu, porque isso é impossível. O rei Saul foi consultar uma feiticeira, e o que aconteceu? Ele até chegou a ver o profeta Samuel, mas era o diabo conversando com Saul. Então, quando alguém morre, a pessoa está morta. E se ela aparece, não é ela. Pode ser alguém personificando ela. E você sabe que Paulo diz que Satanás se transforma até em anjo de luz. Então, o espiritismo faz essa ponte com as pessoas que já morreram. Abertamente a gente entende que é uma manifestação do que o diabo pretende pregar e ensinar sempre, que a alma é imortal. Quando você vai para Apocalipse 13, 1, nós identificamos a besta como sendo o papado, a igreja romana, que vai se juntar aos Estados Unidos, que é a segunda besta, que é o falso profeta. Então, esses poderes estão todos aí nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse. Então, amigos, aqui nós temos os sinais que vão ser derramados sobre os ímpios, e a pergunta que fica é: pastor, 7 pragas sobre os ímpios, por que tanto sofrimento? O capítulo 15, 1 respondeu, né? Porque a ira de Deus tem que ser consumada. E a ira de Deus vai se consumar porque eles não fizeram só mal aos profetas e aos santos, como eles crucificaram o próprio Filho de Deus. Assim, a cruz de Cristo permanece como um alerta para mim e para você, de que há um céu a alcançar e um inferno
a evitar. Todos nós temos apenas 2 destinos. E quando Cristo voltar, Ele virá para destruir os ímpios e dar vida eterna aos salvos. Por isso eu pergunto, não devemos nós nos prepararmos para esse momento? Porque se não nos prepararmos, nós iremos presenciar o derramamento das 7 pragas, mas totalmente desprotegidos. Welbert? As pragas, a gente não sabe o período, né? E essas pessoas, né, que foram enganadas, como o senhor colocou, elas foram enganadas, mas elas não tiveram oportunidade ou só foram enganadas? Elas tiveram oportunidade, porque se elas estão vivendo esse momento, elas receberam as 3 mensagens angélicas. Elas foram advertidas, mas preferiram acreditar na voz de alguém do que na palavra de Deus. Foram advertidas. Jesus falou que Ele não volta enquanto o Evangelho não for pregado a toda criatura. Então elas estarão sendo advertidas, mas preferiram ficar com um falso ensino. Muitas vão dar voz aos líderes religiosos, mesmo que isso não seja o que a Bíblia está ensinando. E aonde vão estar os salvos nesse momento? Eles estão espalhados pela terra, só que eles não são atingidos pelas pragas. Quem sabe um ímpio pode abrir uma torneira e para ele haverá sangue, e um justo vai lá e haverá água pura para ele. Nenhuma praga vai cair sobre os salvos. Nesse momento nós nos lembraremos de alguns textos da palavra de Deus. Um deles é o próprio Salmo 91, onde diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Existe uma outra linda promessa que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Há uma outra promessa que diz que o pão será dado e as águas serão certas. Nada vai faltar. E se necessário for, Deus vai enviar corvos, como enviou para cuidar do profeta Elias, para alimentar seu povo, para que ele não morra. A única praga que eu vi que, assim, humanamente, né, não teria condições de ser local, seria o sol, né? Porque atingir o sol aquecerá, e é uma praga que não tem, assim, ao meu ver, né, não tem como evitá-la, né, a não ser se for só parte do mundo, né, enquanto ele está fazendo as suas... como seria isso? Seria tão rápido assim que só atinge... Assim como Deus criou o sol, faz parar o sol, como fez lá em Josué, ele parou o sol, ele pode fazer que esse sol brilhe numa região e que uma nuvem cubra outra. O sol brilha em meio hemisfério terrestre. Ele pode colocar uma nuvem sobre cada filho dele. Então não há impossíveis a Deus. Mas você percebe que a Bíblia está nos advertindo em cada momento? Cada capítulo que nós caminhamos do Apocalipse, ele vem repleto de advertências. Por quê? Porque a volta de Cristo se aproxima e nós precisamos nos preparar. Então, cada capítulo vem uma advertência. Desde o primeiro capítulo, as advertências estão vindo. Para quê? Para fazer acordar a mim e a você que Jesus está voltando e que nós temos que nos preparar. Cacai? Eu quero só dar um exemplo do que o senhor falou para o colega, que lá onde eu moro, em Sombrio, tem o morro mais alto, onde ficam as torres das antenas de rádios e TVs. Eu consigo ver praticamente 12 cidades lá embaixo. E é incrível, né? Eu olho para o meu lado esquerdo aqui, eu consigo ver Maracajá, Araranguá, Morro dos Conventos, Arroio do Silva, aqui na minha frente, Sombrio, Gaivota, Passo e Torres. E é incrível o que o senhor colocou, o que Deus realmente pode fazer. Tem municípios que estão nublados. E, de repente, lá, outro município, tu vê o sol brilhando naqueles municípios. Então, para te ver o quanto realmente isso que o senhor colocou é verdade. Porque hoje temos as nuvens que encobrem a força do sol. E Deus vai usar de alguma forma. Para quê? Para beneficiar seu povo. Assim, amigos, nós podemos ter apenas uma segurança. Jesus está voltando
e eu e você precisamos fazer o devido preparo para recebê-lo. Só nos restam 2 caminhos. Se nós nos prepararmos, estaremos protegidos pelo Senhor no tempo das pragas. E quando Ele voltar, receberemos a coroa da vida eterna. Se não nos prepararmos, seremos atingidos por essas pragas, não sei quantas delas, mas algumas será atingido. E finalmente virá a destruição eterna. E você que nos assiste também tem o mesmo destino, ou salvação ou perdição. Não há meio termo. Em questões religiosas, ou você aceita ou você rejeita. Ou Cristo é o Senhor do teu coração, ou então o diabo será. Por isso, enquanto ouviremos essa música agora, que vai falar a respeito da volta do Senhor, eu queria que você pensasse. Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto? Ou como lemos no Apocalipse, você seria pego de surpresa como por um ladrão? Pense nisso, enquanto ouviremos agora essa música. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da nossa fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao
o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Queria terminar lendo 2 versos da palavra de Deus escritos pelo apóstolo Pedro. Na sua segunda carta, capítulo 3, no versículo 9, Pedro escreveu: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10, virá, entretanto, como ladrão. Deus não deseja que ninguém se perca, mas Ele virá como ladrão. E por que virá como ladrão? Porque Ele virá no momento em que muitos não o esperam. E por que não o esperam? Porque estão acostumados com os brilhos e as luzes desse mundo. Porque estão satisfeitos com a vida. Porque estão vendo as coisas acontecerem, tudo parece caminhar bem e não se importam com questões espirituais. Mas eu e você temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Não podemos deixar que nada nesse mundo tire o nosso foco, nem de você. Por isso, não importa a situação que você está vivendo, se de abundância, prosperidade ou escassez e necessidade, a volta de Jesus, o desejo de se preparar para ela, tem que ser a coisa primeira na sua vida. E eu queria orar com você, para que nós nos preparemos para esse maravilhoso dia. Pai Santo, obrigado pela promessa da Tua volta a essa terra. E por sabermos que os juízos Teus serão derramados sobre os ímpios, sobre aqueles que não aceitaram a salvação. Nós não queremos passar por esses juízos. Nós queremos estar entre aqueles que vão estar protegidos e guardados pelos céus. Por isso, ajuda-nos em nosso preparo. Que o Teu Espírito tome conta de nossa vida, faça nele as mudanças necessárias e nos prepare para a eternidade. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Semana que vem estudaremos Apocalipse capítulo 17. Vamos descobrir quem é a grande meretriz e como ela cairá. Eu espero você semana que vem.